bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, e hoje eu vou falar da Ana de Brick, de Castelo das Águias, da Ana Lúcia Merege, que é um dos melhores livros de fantasia nacionais que nós temos atualmente, talvez desde sempre, né? Eu não li todos, né? Mas todos que eu já li bastante, com certeza que é um dos melhores, tá? E esse vídeo é focado na protagonista, que é a Ana, esta moça aqui da capa. Então, é tanto para quem gosta de leitura, para conhecer de forma mais aprofundada um personagem de uma saga, como também para quem gosta de escrever, para dar um olhar mais aprofundado em outros personagens que já existem, já foram lidos, já tem já um público, já tem já uma citação dos fãs, para a gente poder também melhorar a nossa escrita. Então confere até o final desse vídeo. Se você gostar, clica no joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Inclusive, eu gosto de lembrar do dia que eu conheci a Ana, porque a primeira vez que eu a vi foi num vídeo do Afonso Solano, no canal dele, que era super, que eu acho que ele nem atualiza mais. E foi por acaso, tinha ali um vídeo dele com uma outra escritora que eu não conhecia, e eles falavam sobre bruxas, eles estavam indo para algum evento juntos, e aí o Solano, do jeito dele espontâneo, né, pegou a câmera, filmou, conversando com a Ana, falando sobre bruxas, botou no canal dele. Foi aí que eu descobri que ela existia, né? Então, foi no lançamento de um outro livro aqui no Rio de Janeiro, que eu conheci ela pessoalmente, e eu até falei com ela, pô, eu te vi no vídeo do Solano. Ela, nossa, impressionante, né? Porque com a internet, né, muitas pessoas vieram falar comigo que souberam quem eu sou, né, me conheceram nesse vídeo, um vídeo do Solano, muita gente acabou me conhecendo. E sim, né, a internet é uma coisa maravilhosa, né? Porque graças à internet que eu conheci, Afonso Solano, inclusive, e também a Ana Lúcia Merege. E também, graças à internet que eu tô aqui falando com você, né? Você que tá me ouvindo, possivelmente também me conhece graças a um vídeo do YouTube, né? Ou então alguma foto no YouTube, no Instagram, no caso, né, que eu também uso, ou algo do gênero. Então, realmente, a internet é essa ferramenta maravilhosa, né? Graças a ela, eu conheci a Ana, eu e ela acabamos ficando amigos, a gente almoçou juntos já critiquei esse livro que eu já critiquei aqui no canal, já critiquei o livro que ela foi organizadora de contos, que é medieval, foi no site do Mundo Epic, que lançou essa crítica. Eu vou trazer aquela crítica aqui pro canal também, quando tiver tempo, né, quando parar pra fazer todo o conteúdo que eu tô fazendo todo dia, né, mas vou trazer também o medieval aqui pro canal também, que é outro livro dela que eu já li. Já critiquei também. A gente combinou de ficar junto na feira medieval carioca. Não foi possível porque ela não pôde ir sozinho, mas eu e ela combinamos. Tem um vídeo meu com ela também aqui no YouTube. Se você tacar, foi na Odisseia de Literatura Fantástica do ano passado, 2019, em que estava eu e ela, mas outros dois escritores também, debatendo sobre mundos fantásticos. Então foi uma honra imensa sentar ao lado da Ana naquele bate-papo no evento. E eu e Ana também estamos escrevendo uma coletânea de contos fantásticos também, que eu não posso falar muito porque eu não sou organizador, nem ela é organizadora. Ninguém me disse quanto que eu posso falar disso na internet ou não, mas em breve vou ter um livro em que tem um conto meu e um conto da Ana, entre outros contos também. Então, assim, uma honra imensa para mim ter migrar, né, de leitor da Ana, fã da Ana, para agora também estar ao lado dela em tanta coisa bacana que a gente está fazendo pro mercado editorial. Mas falando da outra Ana, a Ana de Brick, aqui do... Quer meu café? Aqui, café. Da Ana de Brick, da Ana Lúcia... A Ana de Brick, que a Ana Lúcia Merege escreveu no livro Castelo das Águias. Eu sempre falo aqui de 5 aspectos dos personagens, que são aparência, comportamento, motivação, histórico e diferencial. A gente lê pouco sobre a aparência da Ana de Brick, porque o livro é narrado em primeira pessoa. Então, sendo em primeira pessoa, a pessoa não fica falando, meus olhos castanhos o tempo todo, obviamente. O que é muito bom, porque isso acaba ajudando a ter uma imersão. A gente se sente na pele da personagem, a gente conhece o ponto de vista dela, conhece os sentimentos dela, as sensações dela com muito mais profundidade. Então a gente conhece a Ana de Brick com muita profundidade e a gente se sente na pele dela. Então, mas também por isso também a gente acaba
o livro não foca tanto na aparência física dela. O que a gente pode saber dela é que ela tem longos cabelos negros, olhos também escuros, e ela tem essa tatuagem de lobo aqui no braço dela, que é uma tatuagem, é uma coisa assim, meio tribal, né? Que ela vem de uma região que é mais, não chega a ser rústico, sabe? Mas ela vem de uma região que é mais campestre, sabe? Ela vem de uma região que não é mais rural, né? É meio que uma tribo mesmo, mas não tribo no sentido selvagem, né? É mais uma coisa mais feudal, sabe? O reino de onde ela vem está transitando ainda de um estágio feudal para um estágio mais medieval, né? Mais urbano. Então eles têm uma cultura muito poderosa e dessa cultura ela carrega com ela sempre essa tatuagem de lobo que marca bem da onde ela vem, marca bem as origens dela. A Ana de Brick, ela dialoga muito com as origens dela e com quem ela é hoje em dia, com quem ela está se tornando e com aonde ela está hoje em dia. Tem essa dicotomia bem interessante na história dela. Mas a tatuagem dela é eternamente a marca das origens dela. Então, assim, a gente vê pouco da aparência dela em prol de conhecer melhor quem ela é de fato. E o mais importante de quem são os personagens, na verdade, é o comportamento. Não adianta você falar da motivação do personagem, falar do histórico do personagem. O que importa mesmo é como a pessoa, né, o personagem, se comporta. Isso para tudo na vida, né, no mundo real, também na ficção. Se for ver qualquer história com um grupo de personagens, né, geralmente esse grupo tem um objetivo em comum, mas o que distingue cada um deles é o comportamento deles. Por mais que eles tenham uma missão só, mas que eles tenham uma motivação só, o comportamento é o que mais define um personagem. Então, a Ana de Brick, ela tem uma oratória, o que eu mais sinto nela é o poder dela de oratória, sabe? Ela tem uma oratória muito boa e ela usa essa oratória tanto, é espontâneo para ela, tá? Porque faz parte de quem ela é uma contadora de histórias, tá? Então, assim, é espontâneo, tá sempre contando histórias, tá sempre falando muito bem, tá sempre dialogando, argumentando muito bem, mas não no sentido persuasivo, sabe? Ela não fica tentando convencer ninguém a nada, ela não fica tentando impor a vontade dela, mas ela tem um conhecimento muito fértil, ela detém muito conhecimento, tá? E ela quer passar esse conhecimento e ela faz bom uso desse conhecimento, sabe? Então faz parte dela, o conhecimento dela faz parte dela, ela literalmente transborda conhecimento, tá? Então ela tem uma das habilidades que ela tem é essa de oratória, tá? Ela é muito benevolente, tá? Não é um tipo de heroína que vai usar a violência como primeira opção. A violência é a última opção dela, tá? Ela também ela não é indefesa, mas ela não se recusa a usar a violência se for muito necessário, tá? Mas, assim, a violência é a última opção que ela tem, tá? Que ela usa, tá? Mas isso tem a ver com essa benevolência dela. Tanto com os alunos, né? Que a história se passa em uma escola de magia. Então ela é aquele tipo de professora meio mãe, sabe? Que acolhe os alunos, em contraste com o Kieran, que é esse cara aqui da capa também, faz par com ela. O Kieran já é aquele cara mais severo, tá? Já é aquele cara bem menos simpático, aquele cara bem um tanto turrão até, tá? Mas ele é aquele professor que ele não mede esforço para punir um aluno, né? Enquanto a Ana já acredita já que antes de punir tem que haver um diálogo, tem que haver um ensinamento, né, em primeiro lugar. Então ela mantém a disciplina, mas de uma maneira bem mais amena, não amena, mas meio assim, não chega a ser carinhosa também, mas ela foca na parte da educação, sabe? Ela educa ensinando e não punindo, tá? Esse é o diferencial. O Kira, ele já é mais severo, ela já foca mais no diálogo, foca mais no, tá, olha, eu vou te explicar, aprende, tá? Se não aprende também, não posso fazer nada por você. Mas ela também não é alguém de ficar punindo os alunos dela. Em essência, a Ana de Brick, eu sinto que ela é uma professora e uma contadora de histórias, tá? Ela tem assim, esses dois ofícios, né, dentro dela. Então,
ela tá sempre contando histórias, ela tá sempre curiosa por histórias, tá? Ela acaba rolando uma sinergia de que ela acaba conhecendo histórias de maneira assim, quase por osmose, tá? Quando ela conversa com outros personagens, ela acaba conhecendo a história daquele personagem a fundo, sabe? Então, às vezes ela descobre coisas que quem convive com aquele personagem há anos não sabe, e ela conheceu aquele personagem agora, já está conhecendo a história dele já. Então ela tem essa questão, as histórias fazem parte dela, sabe? Então ela é uma contadora de histórias, e isso tem a ver também com a oratória dela, e ela também é uma professora. Ela está sempre educando, sempre ensinando todos ao redor dela, né? Principalmente os alunos, mas também ali os colegas dela de trabalho, que são os professores dessa escola de magia. A motivação da Ana é basicamente, no primeiro momento, estabelecer o lugar dela como a mestra das sagas. A história começa com a Ana chegando no Castelo das Águias, que é uma escola de magia. Então ela é a professora de sagas, de lendas, histórias, de cultura dessa escola. Mas logo ela descobre que ela tem que assim reafirmar a posição dela, tá? Que nem todo mundo tá exatamente satisfeito com a chegada dela por N motivos. Uns por preconceito cultural, outros porque tem interesses próprios que ela, inevitavelmente, sem querer até, acaba interferindo. Então, o primeiro momento é isso. Ela precisa fazer um bom trabalho nesse primeiro ano letivo com a turma que ela está administrando, né, com as turmas que ela administra, mas ela também tem que garantir o lugar dela nesse ecossistema, nessa escola de magia. E, ao longo da história, a escola de magia acaba se envolvendo também em uma certa disputa em relação às águias, tá? Basicamente, assim, só uma prévia sobre que a história se desenrola é porque o exército, né, o reino, os conselheiros estão debatendo a possibilidade de usar as águias como arma de guerra, tá? Então, e aí você vai conhecendo esse mundo, conhecendo as pessoas, né, e conhecendo, assim, cada um dos conselheiros envolvidos nessa disputa, nesse jogo de interesse. Então, as águias seriam boas armas de guerra, porque rola uma magia que torna a águia ainda mais poderosa, ainda mais feroz e caçadora, mas essa magia tem que ser administrada com responsabilidade, né, para não fazer mal à águia, e para a águia também não acabar virando um monstro sem cérebro, né? E aí que vem esse debate, sabe? Vamos usar as águias como arma independente das consequências, né? Ou vamos preservar as águias, apesar de que isso vai ser desfavorável no sentido bélico, né, pro reino. Então a Ana acaba também participando dessa disputa, inevitavelmente, e ela, como uma pessoa benevolente que ela é, né, ela não tem por ela mesma uma ligação com as águias ou com animais, ela não demonstra ter um tipo de conexão, né, com a natureza, assim, de uma forma assim, tão direta, tá? Ela já é uma mais ligada às histórias, às fábulas, às lendas, mas quando ela vê, querendo usar seres vivos como armas de guerra, obviamente ela não concorda com isso. Mas ela tem que também descobrir como que ela pode fazer para garantir que as águias não sejam usadas como arma de guerra. Porque, né, quem é essa professorinha nova, né, quem é você na fila do pão, né? Ela acabou de chegar, né, então também tem essa questão dela precisar, novamente, reafirmar o lugar dela, provar o valor dela e fazer o que ela jura certo, né, mesmo contra a correnteza, mesmo contra as expectativas. E o histórico dela, como eu já falei um pouquinho, ela vem de uma região sem prestígio, uma região que assim, é visto como culturalmente atrasado, tá? No nível assim, tecnológico, né, no nível de avanço de urbanização, né, é um reino que é uma cidade, né, que ainda está muito ligada às suas origens, à sua cultura, aos seus dogmas, né, ancestrais. E então, enquanto o mundo caminha para uma direção assim mais erguendo castelos, né, erguendo muralhas, produzindo armas de guerra mais sofisticadas, cada dia mais, né, ela vem de uma região que ainda está lá naquele nível, ainda eu falei antes e fugiu minha cabeça, porque eu sou cabeça de vento.
Vou beber um café, que café sempre ajuda. Feudal, lembrei. Café ajuda. Ela vem de uma região que ainda tá naquele nível mais feudal, né? E não tão medieval ainda. Então ela acaba lidando assim, com um tipo de estigma, tá? Acham que ela não tem cultura por ter vindo, mas pelo contrário, ela é quem tem mais cultura de todo mundo, tá? Então ela tem essa origem que a origem dela tem assim uma riqueza de conhecimento que não é perceptível de imediato. Esse que é o ponto. As pessoas daqui enxergam ela como diferente, logo enxergam que ela tem menos cultura, né? Então o modo dela de interpretar o que é conhecimento, né? O que é um conhecimento valioso, também acaba entrando em conflito com as pessoas com quem ela está lidando agora, né? Então, ao longo da história, a gente vê como que tudo que ela conhece tem valor, sim, como tudo que ela quer ensinar tem valor, sim, mas ela tem que fazer um esforço, tá, para provar isso. Então, ela chegou dessa cidade que ainda é um tanto feudal, tá agora nesse castelo das águias, onde ela dá aula de sagas, né, sobre lendas, histórias, etc. E agora, eu tô vendo aqui minha cola, tá. E agora ela tá desbravando esses novos lugares, novas pessoas, novas culturas. Então ela tá aprendendo muito, mas também tá trazendo com ela tudo que ela já sabe. O que me leva, na verdade, ao diferencial dela. O que eu achei mais interessante da Ana é que ela é ao mesmo tempo mestra e ao mesmo tempo aprendiz. Porque geralmente as histórias acabam usando assim um herói ou heroína que assim não conhece ainda o mundo onde vive. É um Luke Skywalker, que era um fazendeiro que não conhecia nada da galáxia, que vai viajar junto com o Obi-Wan, com a Leia, com o Han Solo, que eles sim já viajaram a beça pela galáxia. Então, apesar do Luke ter a idade próxima da Leia e do Han Solo, ele mesmo não conhece nada ainda. É o Harry Potter, que está começando agora os estudos em Hogwarts, então também não conhece nada ainda. Então, geralmente, os heróis eles são, de alguma forma, ou muito jovens, ou são ignorantes, de alguma forma, que é para eles conhecerem um mundo junto do público, né? A Ana, ela está também conhecendo o mundo, mas ela não é puramente aprendiz, né? Ela é mestra e ela é aprendiz ao mesmo tempo. Então, ela é mestra porque ela já tem muito conhecimento, ela já está ensinando já, ela tem um cargo assim de professora, né? Ela é a nova professora, o que é bacana, né? Porque a gente sente isso, né? Quando a gente é aluno, quando a gente está ou no colégio, na faculdade, a gente tem ali aquele momento que entra um professor novo, a gente saca aquele professor acabou de chegar, né? E o professor está ainda se adaptando. E os professores passam por isso, eles precisam conquistar tanto a autoridade quanto o afeto dos alunos quando eles acabam de chegar numa nova instituição, sabe? Então a Ana está nesse momento. Isso também é bacana, o livro dialoga tanto com os leitores mais jovens como também com os leitores mais adultos, né? Por ter essas várias facetas. Então, assim, a Ana, ela tem conhecimento, ela é uma mestra, é a mestra das sagas da Escola de Magia, mas ela não conhece aquele lugar, ela não conhece aquele castelo, ela não conhece aquelas pessoas, ela não conhece aquela politicagem, tanto a politicagem dos conselheiros que querem usar as águias como arma de guerra, como também a politicagem dos professores que terem os próprios interesses no Castelo das Águias. Então, assim, isso tudo para ela é novo, tá? Então ela tá conhecendo, ela tá desbravando todo um novo lugar, né? Um novo nível que ela não conhecia ainda, o que torna ela aprendiz. Então, nós leitores acompanhamos ela nessa aprendizagem, né, enquanto ela também nos conta o que ela sabe. A gente conhece assim as lendas do mundo, a gente conhece o passado do mundo, a gente conhece as origens dela através do que ela nos conta, junto também dos alunos, dos outros professores, outros personagens, mas conhece também o mundo que ela vive agora junto dela. Então essa harmonia que ela traz entre ser mestra e ser aprendiz ao mesmo tempo é o que mais destaca ela de todas as heroínas e heróis que eu já li, tá? E o que realmente me fez adorar essa personagem. Agora comenta aqui embaixo se você conhece algum personagem que ele é aprendiz ou mestre, tá? E pensa também em 3 personagens que você mais gosta
e me diz se eles começam a história como aprendizes ou como mestres. Já falei do Luke e do Harry Potter, né? Luke Skywalker e Harry Potter, que eles começam como aprendizes, né? Então não vale. Eu, por exemplo, tenho um livro que eu adoro, que é a Trilha da Tormenta. Tem o Orion Drake, que ele não é bem mestre, porque ele acaba sendo mestre, porque ele é um cavaleiro e ele adota um escudeiro ao longo da história. Então ele já começa sendo esse mestre, ele já começa sendo já muito experiente, ele já é um veterano, já se aventurou antes, já venceu batalhas antes, né? E ele, como ele adota um escudeiro, ele acaba literalmente sendo mestre daquele escudeiro. Então o Orion Drake da Trilha da Tormenta seria um exemplo de um protagonista mestre. Então fala aí alguns protagonistas mestres, mestras, né, e também aprendizes aqui nos comentários. Por hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. E se você gostou desse conteúdo, lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, é vídeo de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.